Boa tarde, bem-vindo ao programa Eclésia. Na semana que antecede o Dia Mundial das Comunicações Sociais, temos hoje connosco, para analisar esta temática, o Padre João Aguiar Campos, diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. Boa tarde, Padre João. Boa tarde, Margarida. O Padre João tem Facebook. Como é que encara a sua presença nesta rede social? É importante? É importante, eu encaro com normalidade, não encaro a minha presença no Facebook de uma forma lúdica, embora também tenha esses momentos lúdicos no Facebook, mas encaro efetivamente como uma forma de apostolado, de valorização de algumas ideias, de confronto de ideias, partilhando umas, discutindo outras e contestando um terceiro grupo. Quando faz essas partilhas, por que é que as faz? Acha que é também uma forma, um portal da fé? Essencialmente por causa disso. Para contactar simplesmente os meus amigos, não iria usar a rede. Iria usar o telemóvel, o telefone fixo, ou então aproveitar um momento de descanso para o cara a cara. Mas os amigos do Facebook, como sabe, são muitos mais que os nossos amigos realmente afetivos, aqueles do dia a dia. E por isso é uma forma de chegar a outra gente de uma maneira receptiva, porque aqueles que nos pedem amizade ou que retribuem o nosso pedido de amizade, naturalmente cria-se aí uma relação de respeito. E aqueles a quem respeitamos também ouvimos com mais atenção e temos mais liberdade de lhes dizer um conjunto de coisas. As redes sociais vieram contribuir para uma nova praça pública, mais aberta a todos. Na Igreja também é importante que se faça isto? É importante pelo seguinte, porque a Igreja é católica e tem que chegar, como diz a própria palavra católica, tem que chegar a todos. E hoje as redes sociais não são um mero instrumento, ou não são essencialmente um instrumento, são espaços, são uma praça. O Papa Bento XVI usa na mensagem para este 47º dia o termo ágora, o termo grego praça. São uma praça onde muita gente vive um lugar, um continente que esta gente, que nós hoje habitamos. E por isso mesmo são também um continente e um espaço a evangelizar. A Igreja tem que deixar de falar única e simplesmente aos mesmos, através dos mesmos meios e nos mesmos locais. Não quero dizer com isto que deve abandonar as formas tradicionais, não, deve aperfeiçoá-las. Não deve abandonar as formas tradicionais de contacto, mas deve estar presente neste outro mundo, neste outro continente. Mas esses espaços devem necessariamente também de ser devidamente equilibrados e valorizados, como diz também o Papa na sua mensagem. Evidentemente que nesta grande praça há gente que sussurra, há gente que fala e há gente que grita. E cada um, sussurrando, falando ou gritando, fala do que o ocupa ou preocupa, fala da sua cultura, fala das suas propostas. E habitar esta praça também é aprender a falar como se fala nela e aprender a ouvir e a discernir aquilo que vale ou não vale a pena captar. Portanto, há uma pluralidade de mensagens, há uma pluralidade de opiniões, há uma pluralidade de informações e por isso também é preciso educar-nos para ouvir e dizer isto vale a pena, isto é mensagem e aquilo é ruído, e por isso o Papa diz-nos, inclusive, que temos que correr o risco de estar aqui, sabendo que a forma discreta, como é normal que a verdade se comporte e a verdade se proponha, vai encontrar algumas vezes a dificuldade. Como ela é discreta, vai sentir a dificuldade de se fazer ouvir perante os que falam mais alto, os que gritam mais. Mas nós sabemos que é assim também na política, nem sempre, ou quase nunca, aquele que grita mais é o que tem mais razão. A presença nas redes sociais, por um lado, também pode ser uma forma mais eficiente de chegar aos jovens, que são um dos grupos etários que mais está presente nestes momentos. Claro, exatamente, é porque as redes sociais, já há um momento de alguma forma insinuava isto, não são um instrumento, são um sítio que se habita. E há largos milhões de pessoas
que vivem aí. Já não podemos fazer a distinção entre o online e o offline, mas estamos permanentemente ligados, interligados online. E através desta ligação virtual e testemunhada, pode-se chegar concretamente à vontade de nos encontrarmos com. E encontrando aí o testemunho, encontrando aí o vídeo, encontrando aí a mera informação, encontrando aí o link, a pessoa pode ser de alguma forma levada, aqui eu diria santamente tentada, ao contacto pessoal, ao cara a cara com o Deus de Jesus Cristo. Foram surgindo oportunidades com as redes sociais de oração, de partilha da palavra de Deus. Acha que até agora têm sido eficazes? Com certeza que são há digamos, uma avaliação da eficácia que só a Deus pertence. Eu não sei até que ponto, colocando uma oração na rede, apesar de receber não sei quantos likes, quantas pessoas efetivamente foram, através daquele texto, daquela imagem, daquele vídeo, daquele som, trazidas a uma reflexão mais profunda, ou se quisermos, a uma conversão. Mas de qualquer maneira, se não estivéssemos lá dessa forma, não haveria a provocação para essa reflexão, para dizer, deixa cá ver. O Dia Mundial das Comunicações assinala-se este domingo. Que componente pastoral tem este dia? De acordo com o Intermirífica, que foi quem marcou há 50 anos, vai completá-lo no próximo mês de dezembro, quem marcou os objetivos deste Dia Mundial, ele é criado, em primeiro lugar é criado porque a Igreja quer confessar, o Vaticano II quer afirmar a sua amizade pelos meios de comunicação social e esquecer de alguma forma o desconhecimento ou a inimizade ou a aversão até aos fins do século XIX, maioritariamente vivida. Portanto, e quer-se chamar a atenção dos fiéis exatamente para a importância dos meios e para a responsabilidade de os usar, não apenas usar profissionalmente, mas os usar, se quisermos, como consumidores. Depois, sentindo a dificuldade que é nesta praça discernir, também se quer um Dia Mundial que sirva de oportunidade de rezar pelos meios e pelos que neles trabalham. E um terceiro momento é, dada a importância destes meios, e nomeadamente a importância destes meios para a evangelização, dizer aos cristãos que são meios caros, que há que investir neles, que há que expandi-los e, se não conseguirmos expandi-los, ao menos mantê-los. Por isso, pastoralmente, eu penso que deve ser um dia usado pela Igreja para manifestar o seu afeto para os profissionais da comunicação, sejam eles profissionais de uma comunicação mais ligada à Igreja, sejam profissionais de uma comunicação dita neutra, e em segundo lugar, também, além de agradecer este trabalho, é ensinar os crentes a ser consumidores dos meios. Hoje já não há meramente consumidores, somos ao mesmo tempo consumidores e também podemos ser produtores, mas a ensinar a consumir, e a consumir de uma forma crítica, porque às vezes consumimos de uma forma acrítica. Não podemos ter um funil e dentro daquele funil ele conduz para o pipo a qualidade de vinho que o cântaro lá deitar. Não, o funil tem que ser tão crítico que recusa algumas qualidades do vinho. Que lugar e que relevância deve ser dada à comunicação nas paróquias, nas dioceses? Uma relevância ímpar. Porquê? Porque a pastoral da comunicação não é, e isso também é uma afirmação da doutrina da Igreja deste domínio, não é uma pastoral à margem das outras pastorais. É uma pastoral presente em todas as pastorais. E tem que se dizer claramente, numa paróquia, num movimento apostólico, tem que se dizer claramente à Igreja aquilo que o Monsenhor Shelley, que é o Presidente do Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais, disse: uma Igreja que não comunica, porque o Evangelho, o anúncio do Reino é comunicação, uma Igreja que não comunica, nega-se a si mesma. Um movimento que não comunique, enquista-se, vive assim, muito contentinho porventura de si,
mas sem a proposta da provocação, sem a proposta do testemunho. E por isso acho que em todos os movimentos, em todas as paróquias, em todas as dioceses, nas dioceses há os secretariados das comunicações sociais, como coordenador da comunicação no contexto diocesano, mas em todos os movimentos, em todas as paróquias, em todos os setores da Igreja, deveria haver esta preocupação pela comunicação que gera a comunhão. Porque é para aí que a comunicação aponta. Muito obrigado, Padre João. Obrigado, Margarida. O programa segue agora com a rubrica O Passado do Presente com Dom Manuel Clemente. Apresentamos a temática da nova evangelização através de itinerários de vida, de exemplos de conversão e de evangelização. E como sempre fazemos com o Dom Manuel Clemente, cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado por estar mais connosco. São exemplos do século XX, estes que temos estado a apresentar? Eles são do século XX, mas como eles tocam aquela base de humanidade que nos une a todos os séculos, são muito contemporâneos, não é? E o caso que vamos ver hoje também leva-nos a uma outra geografia, onde ainda não chegámos, já andámos em França, já descemos a Itália, subimos a Inglaterra. Hoje vamos até à Escandinávia, não é? Vamos a um prémio Nobel da Literatura de 1928, a Sibylle Undset. Ela é norueguesa de família, mas nasceu na Dinamarca, rapidamente voltou para a Noruega. E aí, enfim, teve uma infância muito feliz, muito calorosa, na sua família, na sua larga família, onde ouviu também muitas histórias que vão ser importantes, lendas que mais tarde alimentarão a sua literatura, e também se aproximará do cristianismo. Ela, de raiz, era luterana, vai se aproximar do cristianismo católico, os luteranos também são cristãos, claro está, mas do catolicismo, e as razões e as motivações dessa passagem ao catolicismo de Sibylle Undset é que eu gostaria que hoje se realçassem, porque valem para o tempo dela e valem para o caso dela, mas eu creio que em 2 ou 3 pontos, que eu depois sublinharei, continuam absolutamente na agenda do dia. Então eu peço ao Paulo para ler essa pequena nota biográfica sobre a nossa Prémio Nobel da Literatura. A Sigrid Undset, nascida em 1883, Prémio Nobel da Literatura em 1928, não lhe escapa que as divindades da moda, progresso, ciência, revolução, se cercam de desconcertante vaidade. Por outro lado, é evidente que Sigrid foi atraída ao catolicismo pelo valor iminente que confere à maternidade e ao casamento. O papel da Virgem Maria, por exemplo, realçando a condição da mulher, surgiu-lhe como particularmente esclarecedor. Sigrid Undset foi recebida na Igreja Romana no dia 1 de novembro de 1924. No ano seguinte, voltará à Itália. Viveu em Roma as festas da Páscoa e sentiu, com arrasante comoção, a catolicidade da Igreja e os esplendores da comunhão dos santos. Em Lillehammer, Noruega, escreverá a sua obra-prima, Kristine Lavransdatter e Olaf Audunsoen, visão realista e mística do destino do pecador. Esforçou-se em mostrar aos compatriotas ter o cristianismo entrado na Noruega qual religião da liberdade, oposta ao paganismo escandinavo, inteiramente fatalista. Ora bem, esse conjunto de elementos são muito de reter quando se fala em nova evangelização, não é? Porque esta sondagem que nós estamos a fazer, na sequência de outras que já fizemos, de conversões mais antigas em programas anteriores, estamos a mostrar, afinal de contas, o quê? O que é essencial, para não dizer estrutural, indispensável, quando se fala de evangelização. E agora, em autores mais recentes, mais perto de nós, com outra persuasão ainda. Ou seja, falar em Jesus Cristo, falar em Igreja, falar em catolicismo significa realmente o quê? O que é que significou e o que é que foi marcante nestas personagens que estamos agora a ver mais de perto, como é o caso de Sigrid Undset neste momento. Ela vem da tradição nórdica e luterana. Tem aqui algumas parecenças com aquilo que nós vimos há programas atrás sobre a passagem do Chesterton em Inglaterra ao catolicismo. Há aqui pontos que agora também são retomados e estamos sempre a falar de gente do norte da Europa, não é? Talvez por isso, não é? Talvez por isso, não é? E tradição não católica, cristã, mas não católica. Num caso anglicano, agora num caso luterano. O que é que seduziu? Vamos ver, em primeiro lugar, o aspecto feminino, não é? Que, como nós sabemos, é uma questão que está ainda muito em aberto, o lugar da mulher na Igreja, o lugar da mulher na sociedade.
E o feminismo foi, efetivamente, no século XX, uma corrente importantíssima. Antes de mais, para uma emancipação, efetivamente, da mulher na sociedade. Mas não é unívoco. Quer dizer, as várias correntes que, nesse sentido, se podem enquadrar dentro do feminismo, passo o termo, que também poderia ser analisado, não dizem todas a mesma coisa. Há uma corrente feminista que vai no sentido de que a mulher assuma na sociedade todas as funções que até aí, ou tradicionalmente, eram desempenhadas pelo homem, mas com uma equiparação que pode significar também uma identificação entre o masculino e o feminino, sem muito lugar, ou secundarizando aquilo que é específico de cada um. Não é esse o caso de Sigrid Undset. Sigrid Undset aproxima-se do cristianismo católico porque acha que nele, concretamente com a referência constante que tem à Mãe de Jesus, são sublinhadas características que ela acha fundamental na emancipação do feminino. Ou seja, a esponsalidade e a maternidade. Ou seja, enquanto muitas correntes, ou muitas protagonistas do movimento feminista vão no sentido de praticamente diluir a distinção homem-mulher no sentido da afirmação da mulher, nossa Sigrid vai no outro sentido. Não, o feminismo vai-se acentuar e vai-se afirmar, mas exatamente como capacitação da mulher de ser aquilo que ela estruturalmente é, ou disponivelmente é, ou seja, como esposa e como mãe. Isso é que é muito curioso no caso da Sigrid Undset. Isso por um lado. Depois, ela vai ser sensível àquilo que ainda hoje é flagrante. Basta ver o que aconteceu agora em Roma a propósito da eleição do Papa Francisco, o que acontece periodicamente com multidões de jovens nas Jornadas Mundiais da Juventude, o que acontece noutros grandes encontros católicos, digamos, ou promovidos pela Igreja Católica, que é as pessoas ficarem muito sensibilizadas por este aspecto de, como ela aí diz, de comunhão dos santos, não é? Somos muitos, afinal de contas, isto que acontece comigo também acontece com outros, já aconteceu atrás, vai acontecer à frente. Nós somos introduzidos numa outra comunidade em que, na variedade das nossas pessoas, das nossas pertenças, estamos todos, não é? Estamos uns com os outros. Esse aspecto da catolicidade. Que ela afirma a partir da experiência que teve em Roma, exatamente, na Semana Santa. Em Roma, exatamente. E catolicidade, como nós sabemos, tem essa etimologia, portanto, de católico, ou universal. Não é? E essa universalidade que, às vezes, em experiências cristãs mais particularizadas ou mais individualizadas, não é? Como acontece em vários ambientes da Reforma Protestante do século XVI, já não são tão evidentes. Portanto, ela é sensível a isso. E há ainda um terceiro aspecto que eu creio que é de relevar. Que é na sua literatura. Na sua literatura, que fará uma grande figura da literatura norueguesa, enfim, a Noruega revê-se na Sigrid Undset como grande figura literária das suas próprias tradições. Ela vai escrever sobre temas medievais, parece que são medievais, mas claro que depois são facilmente transitáveis para qualquer época, concretamente o século XIV, foi um século em que a Europa foi muito mexida e remexida por acontecimentos de todo o género, alguns trágicos, como a peste negra, outros como a grande inquietação espiritual do final da Idade Média, enfim, já prenúncio de qualquer coisa que viria a seguir, e a que nós chamamos a modernidade, enfim. E ela vai seguir percursos humanos de encontro, desencontro, reencontro, onde a alma humana sobressai nas suas contradições, e aqui estamos muito perto outra vez de um Claudel, de um Chesterton, nas respectivas literaturas, em que o destino humano, naquilo que tem de dramático e de trágico, se resolve em conflitos interiores de luz e de trevas, de pecado e de graça, e em que finalmente são resolvidos pela graça, se a pessoa também finalmente se disponibiliza a isso. Não é? E é isso que está na literatura dela. Bem. E ela, juntando esta presença cristã, esta possibilidade cristã, à antiga Noruega, aos antigos povos nórdicos, ela reconhece que consistiu tudo numa enorme libertação. E este aspecto é de reter, porque hoje em dia não é invulgar nós encontrarmos por aí muita literatura
em que nos apresenta, enfim, o que teria sido o paganismo antes do cristianismo na Europa, como, enfim, uma época em que as pessoas viveriam em quase comunhão perfeita com uma natureza também toda ela animada, e depois veio o cristianismo com as suas exigências, quebrou esse Estado, enfim, que seria tão feliz. Os escaparates estão cheios de literatura desse género, portanto, de neopaganismo. E ela, na sua literatura, afirma exatamente o contrário. Não, o que o cristianismo representou para esse paganismo escandinavo foi uma enorme libertação pela graça dessa pré-determinação fixada por forças inexoráveis da natureza e que só a graça de Jesus Cristo poderia romper como libertação. É exatamente o sentido contrário. E enfim, agora, historicamente falando, mais realista, porque nós temos relatos do que foi a missionação dos espaços nórdicos no século V, VI, VII, enfim, na Irlanda de São Patrício, desde o século IV, e depois nos outros espaços nórdicos, em que a apresentação do cristianismo como possibilidade de, pela redenção, ultrapassar o domínio inexorável das forças da natureza, né, que levou a muitas adesões, que naquela altura até foram sobretudo monásticas, as pessoas rompiam inteiramente com a vida que levavam para depois, num ambiente, enfim, intenso de cristianismo, procurarem a redenção, uma libertação muito grande, e isso aparece na literatura da Sigrid, e é também uma chega muito a reter para as conversões do século XXI. Porque essa outra passagem do paganismo. Porque o terá vivido de forma exemplar, por certo, não é? Mais um exemplo de conversão e de evangelização. Outros veremos das 8 dias, Dom Manuel Clemente, nesta rubrica O Passado e o Presente, que temos estado a apresentar-vos a partir deste convento franciscano Novo Aratores. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.